Até daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai falar sobre economia. O Brasil criou mais de 120 mil vagas com carteira assinada em agosto. É o melhor resultado para o mês em 6 anos. Os números são do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A Adria começou a trabalhar nesta corretora há apenas uma semana. Vinha desempregada há 1 ano e 7 meses e vim mandando currículo, fiz várias entrevistas, pessoas qualificadas e, assim, muita concorrência. Com mais de 12 milhões de desempregados no país, trabalho com carteira assinada não está fácil mesmo. Ainda assim, os números divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia mostram que agosto foi positivo, o melhor resultado para o mês desde 2013. No acumulado do ano, são mais de 590 mil empregos novos. O número de agosto foi puxado pelo setor de serviços, com mais de 60 mil vagas abertas, e pelo comércio, com mais de 20 mil. A construção civil, um dos setores... Numa expectativa mais positiva em relação à geração de emprego. A gente passou aí quase 4, 5 anos sem novidades positivas, né? O mercado se acomodou, né, no sentido de reorganizar as empresas e ajustar custos, e acho que há uma preparação para o crescimento que é positivo. Inteligência artificial, robotização, etc. Certamente o tipo de trabalho que vai surgir. Então o emprego formal vai mudar. Talvez seja prestador de serviços, talvez ele tenha uma atividade ligada mais à terceirização, mas provavelmente o emprego volta de uma forma diferente. Quando a economia está começando a dar os sinais de que pode melhorar, de que o PIB pode crescer, quais os indicadores que mostram mais isso? A gente fala muito sobre, por exemplo, a indústria, né? A aquisição por parte da indústria dos papéis, papelão, aquele papel que é de embalagens, plástico para embalagem e tudo mais. E o CAGED, os números divulgados pelo CAGED são um indicador que deve ser levado muito em consideração ou é um indicador paralelo, assim, que é olhado no contexto geral, mas ele necessariamente não aponta um crescimento, que pode ser um crescimento? Ele é importante e principalmente que a gente percebe uma reação na área de serviços, né? Então a área de serviços também está relacionada um pouco com esse processo de formalização de quem estava desempregado. Quer dizer, o indivíduo perdeu o emprego e decidiu empreender, mesmo que por necessidade, e aí ele acaba abrindo uma lanchonete, montando um negócio, se tornando consultor de uma área que ele entende. Então o impacto no setor de serviços tem sido interessante. Na questão da indústria, quando você gera emprego na indústria, é um emprego mais, eu diria, robusto, né? Quer dizer, a indústria só aposta na contratação das pessoas quando ela efetivamente tem uma perspectiva de que vai crescer. Interessante. Então a gente tem que olhar sempre para o desemprego na indústria. Ele é importante porque... Ou o emprego, as vagas criadas na indústria. Desculpa. Exato, e tem um componente do investimento. Quer dizer, se você está gerando emprego na indústria, significa que tem alguém investindo. E aí é onde a economia vai reagir com firmeza, né? com um efetivo resultado. Quer dizer, quando a indústria gera emprego, ela está investindo, ela está criando postos mais duradouros. Honorato, eu queria justamente tocar nesse caso aí da indústria, porque a gente vê que a indústria de transformação ainda está patinando. E é ela que traz aí esses empregos, como você falava, aí mais estáveis. Você vê algum reflexo já dessa melhora da confiança na indústria? Vai ser o investimento privado que vai realmente ativar esse setor? Como é que você está vendo aí até o final do ano a indústria de transformação especificamente? Olhando para o Brasil, quer dizer, a única forma da gente crescer com substância é haver o investimento, né? Eu tenho uma situação curiosa, eu tenho acompanhado algumas indústrias e tem aumentado o nível de exportação, né? Em função até da mudança do câmbio, o Brasil está conseguindo se tornar até exportador em alguns segmentos que ele tinha praticamente abandonado. Então, se a gente conseguir uma combinação aí de mais investimento, o fim dessas reformas que vão ser aprovadas e definitivamente a entrada de capital externo, com o câmbio um tanto quanto desvalorizado, a gente pode ocupar um espaço melhor no processo de exportação e gerar empregos na área da indústria. Honorato, Ana, continuem comigo, que a gente vai ver agora outras notícias de economia. A taxa média do cheque especial caiu em agosto. Segundo o Banco Central, os juros para quem usou o limite da conta no banco ficaram em 306,9% ao ano.
Já o juro médio do rotativo do cartão de crédito, quando o consumidor paga qualquer valor entre o mínimo e o total da fatura, subiu para 307,2% ao ano. Essas modalidades de crédito são as mais caras oferecidas pelos bancos. Sob ameaça de impeachment, o presidente Trump falou sobre um possível acordo com a China e acalmou os ânimos no mercado. A Bolsa Brasileira, que começou o dia em queda, subiu no final do pregão. No câmbio, o dólar caiu e vale agora R$ 4,15. Bom, continua a conversa aqui com o Carlos Honorato e com a Ana Flor em Brasília. Honorato, até a gente destacava na nossa leitura dos jornais mais cedo a manchete do Valor Econômico hoje, que tratava justamente dessa questão dos juros. Falava, olha, o juros está o mais baixo da história, já teve 2 quedas desde junho e cadê o juro menor lá na ponta, né? Grande discussão sobre o spread bancário. Quer dizer, diminuiu o custo dos bancos pegarem o dinheiro, mas eles não estão repassando essa diminuição para as pessoas no geral. Repassou um pouco, diminuiu 1,1 ponto percentual que o banco capta, e aí ele diminuiu no crédito pessoal e crédito para empresa 0,6. E aí o que acontece? A margem do lucro dos bancos aumentou também. Explica um pouquinho como é que sai desse ciclo, no caso, vicioso, né? Não virtuoso para alguns. Virtuoso para alguns, mas vicioso para outros. Parece uma pergunta filosófica, né? Por que o Brasil não consegue abaixar a taxa de juros? Eu estive investigando alguns dados do Banco Central e a composição do nosso spread, basicamente 40%, 37% é inadimplência. No Brasil, por exemplo, a média de recuperação do crédito que é dado é coisa de 14%, no exterior é 54%. Aqui no Brasil, você recupera o crédito em 4 anos, no exterior é 1,7 anos. Quer dizer, é mais difícil você recuperar o crédito que foi emprestado. E, por outro lado, quer dizer, parte do spread ele é composto de tributos, do Fundo Garantidor de Crédito, que é do próprio sistema financeiro, né? E uma parte de rentabilidade, coisa de 15%. Então, na verdade, o spread está financiando a própria atividade bancária, vamos dizer assim, né? E o ponto acho que a gente está fazendo uma transformação lenta, mas estrutural nessa questão. Quer dizer, você tem um aumento efetivo, que a gente sempre comenta aqui, da concorrência, tem aumentado, né? As fintechs, As fintechs entrando muito, quer dizer, várias fintechs com vários segmentos. A questão da disponibilidade de crédito está aumentando, não significa que esteja barato, mas você tem mais dinheiro disponível na praça. E acho que sutilmente você vê um movimento de que esse spread não vai ficar, não vai se manter nesse nível tão elevado. Agora, me parece lento, vai demorar aí coisa de 1 ou 2 anos, no mínimo, para a gente tentar chegar nesse ponto. E é a concorrência que vai fazer isso, não é esperar que quem está estabelecido hoje vai abaixar o spread. Sempre me chama a atenção, Ana, já passando a bola para você, os juros no rotativo do cartão de crédito, né, Ana? Não dá para ficar, esse é o mais perigoso de todos. Você não pode entrar nesse que você nunca mais sai. 300%, 307% ao ano. É impressionante, né? São dados assustadores. A gente sabe que isso é um crédito emergencial, extremamente oneroso, então assim as pessoas que precisam de tempo prolongado de crédito não deveriam utilizar esse tipo de crédito, mas ainda usam muito. Então eu pergunto, Honorato, falta um pouco de educação financeira? E voltando à questão, né, Selic, spread, assim, será que a gente consegue diminuir essa concentração bancária? É tão lento assim? Quando que a gente vai chegar nesses níveis internacionais aí de pessoas que têm crédito ao longo da vida inteira? Porque afinal, crédito é bom, né? Pegar emprestado não é ruim se você planejar da forma correta. Como vocês comentaram, nosso sonho é dever, né? E o gostoso, o bom é dever no longo prazo com uma taxa baixa. Nossa, meu sonho não é dever, não. Peraí. Mas dever no longo prazo com taxa baixa é excelente, né? Prazo longo, né? Então, acho que o desafio é esse. Quer dizer, à medida que o crédito fica disponível, aumenta essa base de crédito, provavelmente a gente consiga se endividar melhor. A questão da educação financeira é complicada, porque quando você tem um país com tanta gente desempregada e a pessoa precisa pagar essa conta, ela acaba fazendo o quê? Ela pega o crédito que está disponível, ela tenta cheque especial, tenta cartão de crédito, e esse é o problema de quem está já endividado e precisa de um crédito novo para sair do endividamento.
A sensação que a gente tem conversando com bancos, conversando com startups aí da área financeira, é que há uma expansão do crédito, há uma mudança na estrutura, né? Há maior concorrência e, infelizmente, vai demorar um pouco. Mas a gente está amadurecendo para o mercado financeiro que daqui a alguns anos a gente consiga ter limites de crédito maiores com taxas bem menores. A Ana tocou num ponto que você também tinha falado, da questão da concentração bancária, né? Mas muita gente, eu ouço dizer que a concentração bancária não explica por si só o spread. Que citam, por exemplo, o caso, acho que da Suécia, ou um outro país escandinavo, em que você tem 2 bancos operando e uma taxa de juros baixa. Quer dizer, é um dos fatores, mas não necessariamente o fator de maior peso, né? A questão da concentração, seja para banco, setor aéreo, quem está dentro vai defender a sua concentração e as razões pelas quais cobra caro. Quem está fora quer defender entrar para o segmento e competir mais. Eu acho que para o tamanho de crédito, para o tamanho da população brasileira, a gente trabalhar com 4, 5 bancos me parece pouco, né? O que tende a acontecer, mesmo que a gente mantenha um número de bancos pequeno, é que você vai ter entidades especializadas. Então, vai ter gente que vai oferecer produtos de câmbio, produtos de investimento, produtos de crédito, que é um pouco o que começa a acontecer. E aí você vai segmentar mais o setor financeiro. Então, há uma tendência efetivamente dessa mudança. Se a Selic se mantiver baixa, né, e a gente conseguir evitar uma inflação, essa mudança estrutural vai acontecer. Honorato, você vê algum impacto do FGTS nessa questão? Quer dizer, o FGTS vai injetar mais dinheiro na economia. Quem estiver endividado e for sábio vai ajudar a quitar, usar esse dinheiro para quitar suas dívidas. Mas você vê o FGTS mudando um pouco aí no curto prazo, essa configuração? Pelo que eu tenho observado, quer dizer, as pessoas que vão receber o fundo de garantia ou de mais alta renda ou baixa renda, o cara vai gastar, né? Aparentemente, quer dizer, dependendo do seu volume de dívida, entre você fazer um churrasco com os amigos e você pagar a sua dívida, tem muita gente que vai preferir gastar. O impacto na economia vai ser marginal, né? Como diriam os economistas. Quer dizer, é pequeno, dá uma aquecida, né? Alivia um pouco o mercado, mas não é isso que vai mudar o nosso crescimento econômico. Honorato, super obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Voltamos a nos falar. Ana Flor, também nos falamos mais tarde, lá no finalzinho do Em Ponto. Obrigada. Obrigado, bom dia. Olha, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz hoje uma fiscalização em mais de 200 cidades para verificar a condição dos veículos que fazem o transporte escolar. Quem acompanha e tem todas as informações para a gente é a repórter Isabela Leite. Isabela, bom dia. Oi, Júlia, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, essa operação começou antes das 7 horas da manhã, quando esses ônibus, as chamadas peruas e as vans, começaram a chegar nas escolas municipais de 218 cidades com os alunos. Uma fiscalização muito semelhante foi feita há 6 meses e é justamente esse o objetivo dos fiscais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Checar o que melhorou, o que está igual e o que piorou também. E olha só, as primeiras informações que já foram chegando dos fiscais mostram condições bem graves na segurança desses alunos. A gente tem uma imagem que mostra um ônibus em Cajamar, aqui na Grande São Paulo, com 73 crianças. Esse é um dos exemplos só que a gente já começou a receber de informações. Na mesma cidade, em Cajamar, tinha ônibus com extintor vencido. Em outras cidades do interior paulista, a gente também tem informações de ônibus sem cintos de segurança ou com a trava sem funcionar, o que também é mais grave, porque quando a criança coloca o cinto, ela imagina que ela esteja protegida, mas depois essa trava pode não funcionar. Todas essas informações estão sendo passadas em tempo real por essas equipes e isso acaba abastecendo, então, um próprio portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Eduardo Agostinho mostra pra gente. Então, o morador de cada cidade que tiver curiosidade pode acessar o site do Tribunal de Contas para ter mais informações dessas condições. A gente está falando de crianças que estão sendo levadas por esses transportes, ônibus e vans e peruas, e que devem estar protegidas. Para entender melhor qual que é a responsabilidade desses municípios, eu estou com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doutor, a fiscalização foca a responsabilidade das prefeituras porque é quem oferece esse transporte para as crianças, correto? Bom dia. Bom dia. Sim, a prefeitura que contrata esses ônibus, empresas, vans, esse transporte. Esse item é um item muito importante nos gastos da educação,
que é levar o aluno até a escola. E é importante que isso seja bem feito. Por isso que nós estamos fazendo essa fiscalização, que é uma fiscalização de surpresa, as pessoas não sabem, no estado todo, pega 200 e tantos municípios, e o objetivo é verificar se a que foi feita há 6 meses atrás, nós fizemos uma 6 meses atrás, se melhoraram as coisas, se pioraram, o que precisa corrigir. No final da tarde será feito um relatório e cada prefeitura será notificada das falhas que apareceram. O que pode acontecer com o prefeito caso ele não esteja cumprindo o que está previsto no contrato em relação a esse transporte? Olha, nós queremos que a prefeitura acerte, corrija. Se tem erro, ela tem que corrigir. Onde não tem cinto de segurança, ou tem que botar, onde o pneu está careca, onde os vidros estão quebrados, todos esses erros devem